Queridos irmãos e irmãs, meditemos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore que boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós o conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja lembra hoje a memória facultativa de São Cirilo de Alexandria, ele que foi um grande teólogo, ele que defendeu a maternidade de Nossa Senhora. Da mesma forma também, o Evangelho de hoje nos convida a estarmos atentos. Quantas coisas que nós ouvimos por aí, dizendo-se que é verdade, mas não é a verdade, como se fosse a verdade. E nós cristãos, nós que vivemos a fé, nós que conhecemos a Palavra de Deus, que conhecemos Jesus Cristo, não podemos cair nada daquilo que é falso. O Espírito Santo de Deus nos ilumina e nos dá a sabedoria e o discernimento de nós discernirmos o que é verdadeiro e o que é falso. Quantas pessoas que dizem tantas coisas como se fosse verdade. E quantas pessoas que acreditam. Quantas pessoas que acolhem como sendo verdade e buscam até vivenciar aquilo que elas escutam. Da mesma forma que Jesus chama a atenção dos discípulos, hoje também Ele chama a atenção de cada um de nós, para que nós estejamos atentos aos falsos profetas. Não só aquelas pessoas que falam coisas falsas ou apresentam algo como verdadeiro. Nós, como cristãos, também podemos ser falsos profetas. Pregarmos uma coisa e vivermos outra. Até conhecer a Palavra de Deus, meditar a Palavra de Deus, acolher a Palavra de Deus. Só que quando vamos pregar, nós pregamos de outra forma, aquilo que nos convém, pregamos para os outros viver, e na verdade nós não vivemos nada daquilo que nós pregamos ou até anunciamos, ensinamos às pessoas. Esse grande cuidado devemos ter para que não sejamos falsos profetas, mas que possamos sim sermos verdadeiros profetas. Em primeiro lugar, conhecer a Palavra de Deus, meditá-la, acolhê-la no nosso coração e colocá-la em prática. Aquilo que eu anuncio, aquilo que eu ensino, que eu prego, em primeiro lugar eu preciso vivenciar. Aí estarei vivendo a verdade. Para que a mensagem de salvação seja anunciada como ela é, não como nós muitas vezes queremos anunciar. E Jesus vem então dando essa advertência aos discípulos, para que possamos verificar a nossa própria vida. A verdade daquilo que nós anunciamos, daquilo que nós pregamos.
e também verificar o próprio modo de expor a palavra de Deus, para que nós não coloquemos também peso na vida das pessoas, nas costas das pessoas, como que obrigando as pessoas a viverem aquilo que nós não vivemos, exigindo das pessoas aquilo que nós não exigimos de nós mesmos, ou às vezes exigindo de nós mesmos e também querendo exigir dos outros, mas aquilo que nós não vivemos, aquilo que não é verdade na nossa vida, aquilo que não diz na nossa vida. Por isso precisamos estar atentos, para que possamos acolher a verdade e, acolhendo a verdade, possamos também anunciar a verdade. Portanto, pelos seus frutos vós o conhecereis. Nós seremos reconhecidos como cristãos e que vivemos a nossa fé verdadeiramente pelo nosso testemunho, pelos frutos, pela nossa prática, pela nossa vivência. Não é pelo aquilo que nós falamos, que nós pregamos, que nós anunciamos, mas é pelo nosso próprio testemunho. É a vivência da palavra de Deus. Porque toda árvore boa não pode dar mau fruto, e toda árvore má não pode dar bons frutos. Se buscamos viver a verdade, se buscamos viver o amor, a bondade, os nossos frutos têm que ser bons. Peçamos a intercessão de São Cirilo de Alexandria para que possamos buscar viver a verdade, para que possamos dar testemunho e que o nosso testemunho possa então dar muitos frutos e que assim esses frutos sejam reconhecidos para a glória de Deus Pai. São Cirilo de Alexandria, rogai por nós.